Boa tarde, quinto ano. Como vocês estão? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje nós temos aula de educação física e de inglês. Eu peço só um pouquinho de compreensão, desculpas, porque eu tô com o dente inflamado, então tá muito ruim para eu falar. Então, eu já fui no dentista, mas como ele tá inflamado, é preciso que ele desinflame para eu poder fazer o procedimento. Então, até lá eu ainda tô com um pouquinho de dor. Então, peço desculpas a vocês. Então, hoje nós vamos começar com valores e princípios. Já tem um tempinho que a gente não estuda sobre. E hoje, na aula de hoje sobre valores e princípios, nós vamos falar de um sentimento que é muito importante. Sentimento que é muito importante na nossa vida, e muitas vezes nós falamos sobre esse sentimento sem ter noção do quanto ele é forte e do quanto ele é importante. Que sentimento então é esse? Nós vamos falar sobre o amor. Então, no nosso título do nosso capítulo, diz assim: o amor é a lei que todo ser humano precisa para seguir. Aqui, ó. Nós vamos começar na página 41. Então, hoje nós vamos da página 41 até a página 47. Então, aqui na página 41, inicia o nosso capítulo falando sobre o amor. Não vamos fazer todo o capítulo hoje. Vamos terminar na semana que vem, concluir sobre o amor. Então, hoje nós vamos da página 41 até a página 47. Então, o amor é a lei que todo ser humano precisa para seguir. Vamos pensar um pouco sobre esse título. Por que ele diz? Por que será que está dizendo que o amor é uma lei que todo ser humano precisa para seguir? Quando fala todo ser humano, gente, não está falando só de crianças, não está falando só de adultos, não está falando só dos idosos, está falando de todo ser humano. Então é todo mundo. Todo mundo precisa do amor para seguir. Criança, adolescente, jovem, adulto, os idosos, todo mundo precisa do amor para seguir. Aí aqui nós temos algumas imagens que vocês podem observar aqui no livro de vocês. O livro de vocês vai ficar melhor. Que tem o que? Imagem de crianças brincando, crianças com coração. Então, como então nós vamos demonstrar o amor? Como que nós sentimos o amor? Você. Como que você sente aí o amor? Como que você sabe que você ama? Então, por exemplo, nós falamos para os nossos pais que os amamos, falamos para a nossa família. Só que às vezes nós falamos tão assim corriqueiramente que a gente não para pensar o quão essa palavra, o quão esse sentimento nos faz bem e o quanto nós fazemos bem às outras pessoas por conta do amor. Então, por que vai falar aqui, ó? Aqui embaixo diz assim: o amor é uma lei que todos deveriam viver. Uma lei que beneficia todos, mas que exige compromissos e responsabilidades. O amor mantém as pessoas vivas, saudáveis, felizes. Quanto mais amor, mais qualidade de vida. Por que está falando isso? Quanto mais amor, mais qualidade de vida. Por quê? Quando nós amamos, nós queremos o bem da pessoa. Então, não só o da pessoa, mas o nosso. Porque nós não devemos amar só a outra pessoa. Nós também devemos nos amar. Então, quando nós nos amamos, nós queremos o nosso bem. Nós não queremos mal nem para outra pessoa e nem para a gente. Então, por isso que fala, ó, deixa as pessoas saudáveis, felizes. Quando a gente vive num ambiente onde há amor, nós vamos, não quer dizer que não vai ter brigas, discussões. Às vezes sim, gente. Por quê? Porque nós somos diferentes. Pode ter um conflito de ideias. Eu pensar de um jeito, vocês pensarem de outro. Mas quando nós temos o amor, até na hora que nós vamos discordar de alguém, nós vamos saber falar com essa pessoa, nós vamos pensar se o jeito que nós estamos falando não vai machucar essa pessoa.
não vai ofender essa pessoa. Então, quando nós temos o amor, nós vamos pensar em tudo isso. Será que eu estou ofendendo essa pessoa do jeito que eu estou falando? Será que ela está triste com a forma que eu estou falando? Então, nós vamos pensar em tudo isso. Eu quero também agora aqui dizer assim, ó. Pensa no título, lei. O que é lei? O que vocês acham que é lei? Porque quando nós vamos virar a página aqui, na página 42, o que diz aqui sim? 3 perguntinhas que nós não vamos conseguir conversar sobre, mas eu quero que vocês pensem aí em casa. Primeira pergunta, o que é uma lei? Segunda pergunta, para que serve? Para que serve a lei? E terceira, existem regras, ou seja, leis, em nosso dia a dia? Então, em nosso dia a dia, existem muitas regras, existem muitas leis. Por que existem as regras? Para melhor convivência do ser humano. Porque se não houvesse as regras, as pessoas iam fazer o que desse na telha, fazer o que tivesse bem entendido, cada um ia fazer o que achasse melhor, e dessa forma, imagine como que nós íamos viver. Então, a regra, para que existem as regras? Para que existem as leis? Para que a gente possa respeitar o espaço do outro e viver em harmonia. Então, quanto mais nós respeitarmos o espaço do outro, nosso, nós vamos viver em harmonia. Então, no amor, também existem leis, também existem regras. Então, ainda mais quando nós amamos alguém, nós vamos pensar em como nós vamos estar falando com essa pessoa, não é? Não pode ser de qualquer jeito, não é? Aí aqui vem a primeira atividade, que diz assim: escreva no espaço abaixo algumas regras, ou seja, leis, que você precisa seguir nos lugares propostos. Então, vamos lá. Vocês vão pensar em regras, em leis que vocês precisam seguir nos lugares que estão indicados aqui. Por exemplo, em casa. Quais são as regras que vocês têm que seguir em casa? Na escola. Quais são as regras que vocês têm que seguir na escola? Por exemplo, vamos falar de escola. Quais são as regras? Tem horário para chegar. Não pode comer doce dentro da sala. Tem que esperar a vez de falar. Tem que prestar atenção. Então, na escola nós temos várias regras. Já dei algumas. Em casa, quais são as regras? Em casa, cada família vai ter suas regras. Cada família vai ter, por exemplo, horário de mexer no telefone, horário de dormir, horário para poder conversar com o amigo. Então, cada família aí tem suas regras. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever aí nesse espaço quais são as regras que vocês têm em casa, que vocês precisam seguir em casa. E no outro quadro, quais são as regras que vocês precisam seguir na escola. Aí vocês vão falar: ah, tia, a gente não está estudando. Sim, vocês não estão estudando agora, mas quando nós estamos estudando, quando nós vamos diariamente para a escola, quais são as regras que vocês devem seguir? Então, é isso que vocês vão colocar aqui no segundo quadrinho. E embaixo, nós temos aqui, ó, uma outra pergunta, que diz assim: qual relação podemos estabelecer entre lei e amor? Eu já até falei aqui sobre essa relação. Pensem vocês aí. Qual é a relação que nós temos, então, entre lei e entre amor? Por que elas estão relacionadas? Por que lei se relaciona com amor? É isso que vocês vão escrever aqui. Então, isso é na página 42. Lembrando que nós vamos até a página 47. Já falamos da 41. Essa é a página 42. Eu vou só dar uma pausa para que a gente possa entrar na página 43. Só um momentinho. Vamos aqui, então, agora na página 43. O que tem aqui na página 43? Tem uma historinha. Então, eu vou ler essa historinha. Em casa, vocês leiam também. Lembra o que a tia disse? Mesmo quando a tia lê, não fiquem só no que a tia leu, não. Leiam novamente também, porque quanto mais a gente lê, mais nós vamos pegar informações sobre o texto. É igual um filme. A gente assiste o filme uma vez. Gostamos de uma parte. Quando nós vamos assistir esse filme pela segunda vez, nós acabamos
observando situações que nós não havíamos observado na primeira vez que nós assistimos. Então, quanto mais nós vamos assistindo, mais detalhe nós vamos pegando. A mesma coisa com o texto. Quanto mais nós vamos lendo, mais detalhes nós vamos pegando. Então, o textinho diz assim: perguntai às crianças, o título. Então, ó, nessa página aqui, 43, vou lendo. Vocês podem acompanhar também aí e podem ler depois para poder fazer atividades. Diz assim: existia um ilustre pensador que aproveitava tudo para penetrar na profundidade do pensamento e da vida. Era o grande filósofo do país. Apaixonado pela verdade, esta lhe resistia, fugindo-lhe das mãos como uma enguia. Por isso, quase já tinha renunciado a tanta procura e contemplava-se em encontrar sentido para esta vida. Quem sou eu e para que vivo? Nem suas reflexões, nem seus debates com outros sábios o levaram muito longe, nem sequer chegou a conclusões. Então, depois de tanto pensamento, depois de tanta conversa, não conseguiu chegar à conclusão do porquê ele vivia, porque ele estava aqui. Uma tarde, enquanto a sua filha, de apenas 5 anos, brincava, um insigne pensador, entre o distraído e o carinhoso, quase maquinalmente lhe perguntou: e tu, filhinha, sabes por que é que estás na terra? A criança, sem pensar e sequer hesitar, respondeu de imediato: para te amar, papá, muito, muito, e abraçou-o. Então, dessa forma, perguntando à sua filha de apenas 5 anos, ele chegou à conclusão de o porquê estamos aqui na Terra, para amar. Ela estava aqui para amar os seus pais, não é? Então, nós estamos aqui para amar, para amarmos uns aos outros e nos amarmos. Nós não podemos esquecer nunca que devemos nos amar, ok? Vamos continuar então. Depois dessa história, vem outra atividade. Baseando-se no texto anterior, encontre no caça-palavras 8 palavras que irão lhe ajudar a entender para que vivemos neste mundo e qual o sentido do amor. Então, aqui tem um caça-palavras abaixo dessa história, na página 44. Nesse caça-palavras, vocês vão encontrar 8 palavras. Essas palavras vão ajudar a entender para que nós vivemos aqui neste mundo e qual o sentido do amor. Então, vocês têm que encontrar 8 palavras, ok? Ou na horizontal ou na vertical, ou deitado ou em pé. Então, 8 palavrinhas. Na página 45, aqui na página 45, o menininho diz assim: vamos encontrar no dicionário o significado das palavras que não conhecemos? Então, o que acontece? Aqui vocês vão ter que encontrar 8 palavras. Se dessas 8 palavras vocês não souberem o significado, vocês vão procurar no dicionário o significado dessas palavras. Se vocês souberem o significado de todas as palavras, não precisa fazer. Somente se vocês não souberem o significado. Depois, escolha uma das palavras que descobriu no caça-palavras e escreva porque ela é importante na vivência do amor entre as pessoas. Então, vocês vão vir aqui, encontraram 8 palavras. Dessas 8 palavras, vocês vão escolher uma. Escolher uma das palavras que vocês encontraram aqui e vão escrever aqui embaixo por que ela é importante na vivência do amor entre as pessoas. Por que essas palavras são... Por que essa palavra é importante. A última dessa página. Apresente nas linhas a seguir como você aprendeu em sua casa o significado do amor. E em seguida, ilustre por meio de desenho sua resposta. Em casa, como que vocês aprenderam o significado do amor?
Como que vocês aprenderam o significado do amor e fazer um desenho. Escrever como que vocês aprenderam o que é amor e fazer um desenho. Isso em casa. Página 46. Mas afinal, o que é amor? Amor é sentimento? É ação? É o quê? Estou confuso. O menininho falando. Muitas pessoas confundem amor com paixão, mas amor não é isso. O amor nasce da vontade, de nossa capacidade de pensar. O amor é compromisso com o outro, independentemente se nos sentimos bem com ele ou não. Amar envolve a nossa condição de seres humanos de uma maneira mais profunda. É sensibilização pelo desejo concreto do bem do outro, sem se deter em classe social, etnia, idade, grau de proximidade. Uma das estratégias para vivermos o amor é fazer ao outro aquilo que queremos que seja feito a nós. Então, uma das estratégias, se eu não quero que uma pessoa minta para mim, eu não vou mentir para essa pessoa. Se eu não quero que uma pessoa me engane, eu não vou enganar essa pessoa. Se eu não quero que essa pessoa grite comigo, eu também não vou gritar com essa pessoa. Então, por isso que fala que uma das estratégias para que a gente viva o amor é o quê? Não fazer com o outro aquilo que a gente não queria que fizessem com a gente. Pensando nisso, essa brincadeira aqui, infelizmente, nós não vamos conseguir fazer na sala. Que é o quê? Seria a brincadeira do mico. Mas vocês podem fazer em casa aí com a família de vocês. Como que é? Cada um vai pegar um pedaço de papel, escrever o seu nome e vai falar assim. Nós vamos escrever o nosso nome e vamos colocar um mico que a gente queria que a outra pessoa fizesse. Aí, então, você vai pensar no mico que você queria que a outra pessoa pagasse. Vão dobrar os papéis, mas o que que acontece? Na hora de sortear os papéis, quando a pessoa sortear o seu nome, é você que tem que pagar o mico que você disse para ela pagar. Então, dessa forma, de pensar o quê? O feitiço virou contra o feiticeiro. Então, se você colocou no seu mico uma coisa que você acha engraçado o outro fazer, mas você não gosta, aí você vai ver que nem sempre é bom a gente fazer com o outro o que a gente não queria que fizesse com a gente. Se vocês conseguirem fazer em família, tudo bem. Vamos para a página 47, nossa última página de hoje, de valores e princípios, que diz assim: como você gosta de ser tratado? É assim que você trata os outros? A forma que você gosta de ser tratado é a mesma forma que você trata as outras pessoas? Então, o que que você vai fazer aqui, ó? Como eu gosto de ser tratado, no primeiro quadro, e o que eu não gosto que façam comigo. Então, em um quadro, vocês vão preencher como vocês gostam de ser tratados, e no outro quadro, o que vocês não gostam que façam com vocês, ok? Aí, nós vamos terminar aqui, ó, com a frase. Cada pessoa é responsável pela vida e pelo bem onde quer que esteja. Os adultos, os jovens, as crianças, se cada um tiver consciência de que não está no mundo em vão e fizer sua parte, o mundo será um lugar melhor para se viver, pois o amor terá espaço para nascer e se desenvolver por meio das ações concretas. Então, com essa frase, nós vamos terminar a aula de valores e princípios de hoje, ok? Ainda temos arte. Daqui a pouquinho eu volto. Voltei. Nós vamos agora fazer nossa atividade de arte. Eu não estou com o livro em mãos, mas eu estou com o livro aqui no meu computador. Então, nós vamos iniciar o primeiro capítulo. Não vamos fazer todo o capítulo hoje. Nesse primeiro capítulo, nós vamos falar de um artista, Escher. Esse artista trabalhava com uma perspectiva de ilusão, é aquilo que a gente chama de ilusão de ótica. A gente vê uma coisa, mas não é realmente o que a gente está vendo, ou essa coisa pode mudar. Nós vamos falar um pouco dessa perspectiva. E aqui, ó, nós vamos observar imagens que, por exemplo, de longe, quando nós olhamos de longe, ela parece ser de um jeito, e quando nós olhamos de perto, ela parece ser uma outra coisa. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, vamos falar um pouco sobre o mosaico, de acordo com esse artista, que é o Escher.
Então, nós vamos aqui, ó, já na página 7, nós vamos até a página 12. Aqui na página 7, já tem a primeira atividade que nós vamos ver direitinho aí essa ilusão de ótica. Então, o que acontece? Vocês vão observar a imagem. Observando essa imagem, vocês vão dizer que imagem está sugerida na parte branca, porque vocês vão ver que tem uma parte branca e uma parte com riscos, uma parte listrada. Então, olhando só para a parte branca, quando vocês olham para a parte branca, representa que imagem? E depois, vocês vão distanciar um pouco o olhar e vão olhar somente para a parte escura. Aí vocês vão dizer o que vocês estão vendo na parte escura. Então, olhando de pertinho, só a parte branca, depois chegando um pouco para trás e olhando a parte escura. O que vocês conseguem ver aí nessa parte escura. É bem legal essa atividade. Depois, nós vamos aqui para a página 8, que vai falar um pouco sobre a vida dele. Diz assim: Maurits Cornelis Escher nasceu em 1898 na Holanda. O artista frequentou a Escola de Arquitetura e Artes Decorativas de Haarlem. Ao terminar o curso, mudou-se para a Itália. Nessa época, fez gravuras que retratam as diferenças entre paisagem holandesa e a paisagem italiana. Então, ele começou a retratar paisagens. E como ele saiu da Holanda para a Itália, ele começou a retratar essas diferenças na paisagem da Holanda, da paisagem para a Itália. Nelas é perceptível a modificação da realidade pela perspectiva. Antes de conhecer algumas pinturas de Escher, amplie seus conhecimentos sobre perspectiva, analisando as imagens a seguir. Então, aqui na página 8, na número 1, nós temos duas paisagens. Paisagem 1 e paisagem 2. O que vocês têm que fazer nessa página, nessa atividade? Vocês vão observar as duas e vão dizer quais são as diferenças que tem na paisagem 1 e na paisagem 2. Quais são as diferenças? Aqui a gente até retoma um pouquinho aquele conteúdo que nós vimos sobre os planos, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, o plano que está mais próximo, o plano que está mais longe. Então, observando aí a imagem 1 e a 2, olhando para elas, vocês vão dizer o que vocês conseguem ver de diferente, o que tem em uma que não tem na outra. Depois nós vamos para a página 9, que tem outra atividade. A página 9 diz assim, número 2. Observe esta obra de Escher e responda as perguntas. Então, aqui tem uma obra, aí tem até algumas setas indicando a cidade bem iluminada, indicando as árvores que estão mais longe, árvores sem muitos detalhes, árvores um pouco menores e árvores maiores na frente. Depois que vocês observarem atentamente, vocês vão responder a pergunta que diz assim: observa-se que as árvores estão à frente da pintura, estão longe da cidade ao fundo. Como o artista conseguiu esse efeito? Então, preste atenção que eu vou fazer de novo a pergunta. Observa-se que as árvores à frente da pintura, tem umas árvores que estão aqui na frente. Essas árvores à frente da pintura estão longe da cidade ao fundo. Então, tem árvores que estão aqui à frente, longe da cidade ao fundo. Como o artista conseguiu esse efeito? Como que o artista conseguiu esse efeito de colocar árvores à frente da figura e longe da cidade ao fundo? Isso na página 9. Agora, vamos para a página 10, que diz assim: mosaicos mouros. Durante uma visita à Espanha, Escher conheceu os mosaicos do Palácio Árabe de Alhambra, na qual observou a ornamentação rendilhada. Os arabescos, em quantidade e variedade impressionantes, inspirados pelos mosaicos. Escher iniciou a fase de ladrilhamento, preenchimento de espaço de madeira regular. Então, o que ele fez? Ele começou a
a arte dele usar mosaicos. Como que ele usava esses mosaicos? Ai, tá ficando um pouco escuro. Deixa eu tentar aqui assim. Aí nós vamos ver aqui embaixo os estudos que ele fez das possibilidades de ladrilhamento de formas geométricas. Então aqui embaixo é somente uma observação. Aí a menina diz assim: minha tia disse que caminhar pelos pátios e salões de Alhambra é uma experiência incrível. Então e aqui, ó, nós vamos ver as fases do estudo que ele fez do ladrilhamento, das possibilidades de ladrilhamento de formas geométricas. Formas geométricas: quadrado, círculo, retângulo, losango, pentágono. Página 11 agora. Experimente fazer o ladrilhamento preenchendo os quadros, criando um padrão de cores para cada grupo. Para isso, use lápis de cor. Então, tem 3 ladrilhamentos aqui. O que vocês vão fazer? Criar um padrão. Criar um padrão de cores. Para cada ladrilhamento, vocês vão usar um padrão de cores. E, para finalizar, na página 12, criando ladrilhos. Este aperfeiçoou-se na técnica de ladrilhamento, criando figuras muito complexas. Ele substituiu formas geométricas por imagens realistas e conseguiu transformá-las em padrões que se encaixavam perfeitamente. Na obra Céu e Águia, o artista dividiu o quadrado do papel ao meio e utilizou a silhueta dos pássaros para formar o céu e a silhueta dos peixes para formar o mar. Aí a pergunta é, vocês observando a imagem, quando vocês estão observando a imagem, em qual parte da obra é possível observar a ave e em qual e o peixe perfeitamente encaixados? Então, qual é a parte que vocês conseguem observar a ave e em qual parte vocês conseguem observar os peixes? E a outra aqui só para a gente conversar. Formas que se transformam. Formas que se transformam e não acabam. Sempre inquieto, Escher começou a trabalhar as formas em movimento circular contínuo, em que o início e o fim coincidem. Numa dessas obras, usou o princípio da fita Moebius, que não possui 2 faces como uma fita comum. Para montar a fita Moebius é preciso colar as 2 extremidades, dando uma meia volta nelas, que é como se fosse aquele símbolo do infinito. Isso que ele fez. Essa obra é muito divertida. Parece que o caminho das formigas não tem fim. Então, por isso que fala do símbolo do infinito. Então, hoje, gente, nós vamos ficar só até aqui, só até a página 12. Na semana que vem, nós vamos concluir, tá bom? Daqui a pouquinho, não sei a ordem direito, mas hoje vocês têm a tela de inglês e aula de educação física. Beijo!